Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos falar sobre vetores, tá? Então, vetores é uma estrutura de dado, né, disponível na linguagem C e em outras linguagens, tá? E que a gente pode fazer uso para armazenar informações sequenciais na memória. Então, é a forma mais simples e adequada de estruturar um conjunto de dados, né? São estruturas de dados unidimensionais e homogêneas. Elas são unidimensionais porque a gente pode apenas, né, gravar, guardar em uma única dimensão, né? O acesso à informação é feito através de um único índice para cada informação individual. E homogêneo porque a gente só consegue definir estruturas de dados, vetores, né, com um tipo de dado, né, que vai ser armazenado. Então todos os elementos da estrutura são de um mesmo tipo. A quantidade de elementos é definida no momento da declaração, tá? Então, nas versões padrões do C e outras linguagens de programação, né, se determina o tamanho de uma estrutura como vetor, né, no momento da declaração da variável, tá? Então, a gente pode dizer que esse tipo de estrutura é uma estrutura estática, né? A partir do momento que há necessidade de definir um tamanho de uma estrutura dessa de forma dinâmica em tempo de execução, a gente pode usar outros artifícios para tanto, tá? Que serão vistos em outras aulas mais na frente. Então, né, são estruturas estáticas, né, como já havia comentado. Os elementos, cada elemento possui uma ordem e pode ser acessado através de seu índice. Na linguagem C, a gente tem como base o índice 0 para as estruturas, né? Então, o primeiro elemento, o índice é 0, o segundo é 1, o terceiro 2 e assim sucessivamente, né? Então, a gente pode acessar o índice na nossa estrutura a partir de 0. Sintaticamente, a declaração de um vetor, né, segue a ordem normal de uma declaração de uma variável em C, né? Primeiramente seu tipo, o identificador, né, e o tamanho entre colchetes. Um exemplo está aqui, né? A gente está declarando um vetor exemplo de tamanho 10 do tipo inteiro. Então, a gente tem um programa exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo, não necessariamente esse, né? Aqui o nosso dev, tá? Então, a gente vai declarar aqui include stdio.h stdlib.h main. Posso declarar aqui um vetor, né, números de tamanho 5. Tá? Eu posso ler esse vetor, né, for que começando em 0. Por que em 0? Porque é o índice, né, que a gente vai utilizar. Então essa variável que a gente vai iterar, a gente vai usar como índice do nosso vetor. Então enquanto i for menor que 5, né, então vai de 0 a 4, só tenho 5 elementos no meu vetor. Eu vou incrementar mais um, né, e aí eu vou fazer a leitura aqui, tá, desses elementos. Scanf, então eu vou ler aqui, né, números na posição i, né? Então aqui está meu índice, aqui é meu vetor, né? Eu vou acessar ele na posição i. Após a leitura, vamos imprimir, né, para ver como foi que ficou. Tá? Vou dar um /n aqui e aí eu posso fazer outro laço para imprimir, né? Ou então posso imprimir elemento por elemento, como na leitura ali também eu poderia ter impresso, né, elemento por elemento. Por exemplo, aqui na impressão eu poderia colocar números, posição 0, e aí número na posição 1,
2 e 3 e aí sucessivamente, né? Mas no caso aqui, a gente pode evitar, né, esse monte de código desnecessário. Podemos fazer aqui iniciando em 0 e menor que 5, incremento 1 aqui, né, e aí imprimo, né, com uma linha só, sendo que aqui seria o índice, né, do meu vetor que eu quero imprimir. Vai imprimir os 5. Então se eu compilar aqui esse camarada, vamos salvar aqui primeiro, vetores, vou pegar aqui exemplo 1, tá? Ele compilou, então vou informar aqui 1, 2, 3, 4 e 5, aí ele vai imprimir aqui, né, o conteúdo do meu vetor. Simples, simples, né? O meu vetor também ele pode ser inicializado, eu posso dispensar aqui, ó, essa parte do meu código, vou comentar, tá? Então não vou preencher com nada, e no momento da declaração do meu vetor eu posso inicializá-lo aqui, ó, usando as chaves, tá? Então posso colocar aqui, ó, os mesmos valores, ou então ao contrário até, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Então por default, né, meu vetor vai ter esses valores, vai possuir esses valores, tá? Então isso só pode ser feito no momento da declaração, tá? Então essa instrução aqui do igualdade à frente só pode ser feito no momento da declaração. Eu estou declarando um vetor e já estou atribuindo um valor padrão para ele. Se eu pegar aqui, ó, já imprimi aqui os valores, ok? Isso eu posso fazer com um vetor de qualquer tipo. Então a gente segue essa lógica aí, tá? Então vamos voltar aqui para um exercício. Então, seguindo aqui a ordem, né? Faça um algoritmo que receba 5 valores reais pelo teclado. Os valores devem ser maior que 0. Imprimir os elementos do vetor do último informado ao primeiro, né? Então é muito parecido com o exemplo que a gente vem fazendo aqui. Eu vou salvar esse exemplo como questão 1 da nossa lista, né? Aqui. Então o que ele quer que seja feito, né, um vetor aqui de números reais, né? Flutuante, né? Valores reais. Então a gente vai voltar aqui, declarar aqui. Ele falou aqui qual o tamanho, 5, né? Também, por coincidência. Então números, posso usar o mesmo nome, tamanho 5. Quer que seja informado pelo usuário, então vou declarar aqui, né? Int começando em 0 e menor que 5 e mais. Lembrando que começa em 0 para facilitar o acesso aqui a cada elemento do meu vetor, né? Então posso já fazer um pouco diferente aqui, pedir que informe, né, e aí o número, né? Posso usar aqui uma formatação aqui de grau, se eu não me engano é o caractere 248. Aqui eu leio o número, posição e aqui é o caractere, o código ASCII do meu caractere, ou é 247 ou é 248, já a gente vai saber, né? Então aqui é só a impressão, eu vou fazer a leitura, na verdade aqui é I, né? Scanf e mais um. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Quando está em 0 lá, 0 mais 1, né? E aí eu leio meu vetor na posição I, ok? E aí ele quer que imprima na ordem inversa, né? Então eu vou fazer aqui int I, né? Começando em 4, né? Até I maior ou igual a 0, né? Então vai ser 4, 3, 2, 1, 0.
e decremento o valor de i nesse caso. Existem várias formas de se fazer, a que eu escolhi foi essa, tá? Então, porcento d barra n, na realidade porcento ponto f, vou botar com 2 decimais, tá? E aqui vai ser números na posição de i. Dito isso, né, nosso programa está finalizado, salvei, vou executar. Então, ó, informe o primeiro número, né? Faltou um espaçozinho. Vou botar aqui 3, 6, 1, 9, 34. E ele imprime na ordem inversa, né? Então, 3, 6, 1, 9 e 34. Foi o que a questão pediu. Só naquele ajustezinho aqui final para ficar certinho. Ok? Então a gente tem aqui, né, o nosso exemplo. Na verdade, nossa questão 1, né, solucionada. A gente voltar aqui, né, vamos ver o que a gente pode utilizar aqui como exemplo novamente. Fazer um programa para uma variável de 6 elementos e verificar se existem elementos maiores que 10. Se existirem, escrever as posições em que estão armazenados e quantas são. As posições, né, e quantos são, na verdade, né? Variável de 6 elementos numéricos. E verificar se existem elementos maiores, né, que 10. Se existir, escrever as posições em que estão armazenados, né, e quantas são as posições. Vamos voltar aqui para o nosso dev, questão 2. Né? Questão 2 são pedindo aqui 6 elementos numéricos, não fala se é inteiro ou flutuante, né? Vamos entender que seja inteiros, tá? Então eu vou declarar aqui n e 6. O usuário vai ler. Observe que a gente vai usar bastante com o vetor as estruturas de repetição, né? Principalmente a estrutura de repetição interativa, né? O for que a gente tem aqui no C, porque ele facilita o acesso a cada elemento do vetor, né? Então a gente vai usar bastante. Então, configurando aqui a leitura, informe o, né, número, %C vai imprimir o código caractere, imprimir o caractere correspondente ao código ASCII, né, que eu vou informar aqui, né, no lugar do %C é o símbolozinho de grau. Aqui é o i mais 1, né, e aqui é o 248, né, que é o código do símbolo de grau lá na nossa tabela ASCII estendida. Então vou ler aqui, inteiro, n na posição i, tá? Feito isso, o que a gente pode fazer? Após a leitura, eu vou imprimir as posições, né, em que se encontram os elementos, né, com maiores que 10. Eu posso inclusive já ir checando se existe, porque se não existir eu posso imprimir uma mensagem dizendo que não existe elementos maiores que 10, né? Então está pedindo aqui, ó, existirem elementos, né, maiores que 10. Então eu posso já ir contando aqui, ó, quantidade de elementos maiores que 10, inicializo com 0, vou guardar essa variável quantidade, inicializo com 0, e aí eu checo. Se o valor que foi informado, né, ou seja, n na posição que eu li, for maior que 10, eu vou contabilizar esse camarada aqui, né, vou incrementar mais 1. Né. Então aqui nesse exemplo, né, eu vou usar o operador de incremento, né, poderia ser também assim, né, ou simplesmente assim, né,
Mas aí eu posso usar o operador de incremento, né? Resolve muito bem o meu problema aqui. Então beleza, já conta aqui quantos são maiores que 10, não sei em que posição está, para mim não é importante ainda guardar essa informação. Então, sabendo que existe, eu posso imprimir, né, e ir atrás desses elementos. Então, se essa quantidade de elementos maior que 10 for maior que zero, é porque existe elementos maiores que 10. Então eu posso simplesmente imprimir aqui um laço, né? Eu posso colocar assim, os elementos maiores que 10 estão nas posições, dois pontos, e aí eu faço um laço procurando esses camaradas, int i, tá? Começando em 0 e menor que 6, né? São 6 elementos, e mais, e aí eu dou um printf no índice, né? Mas só dou um printf no índice se o elemento em questão, ou seja, n na posição de i for maior que 10, né? Aí eu imprimo essa posição, e a posição a gente identifica pelo i, né? Então, %d, vou dar um espaço para quando o próximo for ser impresso, né, a ficar afastado. Então vou dar 2 espaços, e aí eu vou imprimir o valor de i, que é a posição onde está o elemento maior que 10. Aqui é no caso de existirem elementos lidos que são maior que 10, tá? Então, nesse if. Caso contrário, caso não exista, tá? Eu dou uma mensagem que não existe elementos maiores que 10. Não existem elementos com o valor maior que 10. Vai. Observe que eu não usei as chaves aqui, né, no else, só tem uma instrução, então não há necessidade de colocar em um bloco de código, né, com as chaves. Então aqui está o exemplo, ainda está a resolução da questão 2. Vamos ver se compila de fato, né, formar o primeiro elemento, 2, 45, 23, 1, 66 e 9. Vou botar 10, né? Então a gente tem aqui 3 números maiores que 10. Os elementos maiores que 10 estão nas posições 1, 2 e 4. Então é posição, né? Posição 1, não é o segundo elemento, é a posição 1, né? Porque começa na posição 0. Posição 1, posição 2, né? Posição 4. Então tá aí. A questão pede que a gente contabilize, né? Quantos são. Então a gente pode inclusive a gente pode até mudar a mensagem aqui e colocar: existem tantos elementos maiores que 10, né? A gente pode botar aqui: existem, ou existem, né? X elementos com valor maior que 10. Elementos com valor maior que 10. E está, ou estão, né? Isso é convenção. A gente não precisa colocar aqui, né? Plural, singular. Já comecei a fazer e vou concluir, tá? Vamos lá. E aqui o parâmetro é a quantidade, né? Não posso esquecer de botar a quantidade, que é a que vai ser exibida, né, aqui
nesse lugar. Então, se a gente compilar aqui de novo, foi salvo, né? 2, 3, 66, 32, 99 e 10. Existem 3 elementos com valor maior que 10 na posição 2, 3 e 4. São os 3 elementos aqui, 10 não conta, né? Então são os elementos maiores que 10, ok? Então aqui a gente já resolveu, né? Matou essa questão. É a questão 2. Voltando aqui ao nosso material, a gente tem, né, aqui essa questão 3, né, pedir N nomes e idades, e qual o primeiro nome, qual o segundo nome, qual o terceiro e assim sucessivamente, né? Mostrar quais os nomes e idades informados, somar as idades, calcular a média da idade, a maior e a menor idade, mostrando a ordem inversa, mostrar os nomes das posições pares, entre 10 e 40 anos, pedir uma posição e mostrar o nome, pedir o nome e mostrar uma posição, né? Então é uma questão que envolve aí bastante código, né? E a gente pode resolver, né, essa questão aqui. Arquivo, salvar como, essa é a questão 3, questão 3, apagar aqui, esse conteúdo. Então, pedir N nomes e idades. Então ele me especificou quantos são. Como o vetor é estático, a gente vai usar o artifício aqui de uma constante, tá? E a gente viu nas aulas anteriores, vou chamar aqui de max, de tamanho 5. E aí vamos definir aqui um vetor de nomes. Então, primeiro passo aqui, né, no vetor de nomes, a gente sabe que o nome, né, a gente precisa guardar numa string. Um string nada mais é que em C um vetor de caracteres, e a gente precisa então de 5 vetores de caracteres, no caso, né, ou então max vetores de caracteres. Então vou determinar aqui que eu preciso de max, né, que serão 5, já que max está definido em 5, 5, né, de tamanho 30 caracteres. Esse é meu vetor de caracteres. Na verdade é meu vetor de nomes, né? Então, além do nome, a gente vai pedir a idade. Então, declara aqui idades, né, do mesmo tamanho do vetor de nome, só que é um vetor de inteiros. E aí eu vou pedir, né, para o usuário informar, né, até o tamanho de max e mais. A gente vai pedir assim, né, qual o primeiro, o segundo, o terceiro nome. Então, printf qual o, né, porcento D, porcento C, é uma pergunta, aqui vai ser I mais 1 e aqui 248. Então só para a gente explicando melhor aqui, né? Então I mais 1 vai ser a posição, o elemento do meu vetor que eu estou pedindo mais 1, né? No caso, quando eu estiver lendo o elemento da posição 0 do meu vetor é o meu primeiro nome, da posição 1 é meu segundo nome, e assim sucessivamente. Para aparecer bonitinho lá na tela, vai ficar qual é o primeiro nome, qual é o segundo nome. Se a gente colocar só um, né, vai aparecer lá qual
o zero nome, qual o primeiro nome já é o segundo e assim sucessivamente. Então, fazendo a leitura aqui, %d, vou ler aqui, né? Na verdade, a gente vai ler primeiro o nome, então %s. Posso usar também aqui o gets, né? No caso, eu vou usar aqui somente o scanf. Para tanto, eu não preciso passar o i comercial, né? Quando a gente está lendo strings, que é um vetor de caracteres, a gente não precisa passar o i comercial. Na aula sobre ponteiros, a gente vai entender melhor essa questão. Então, vou usar aqui nomes na posição de i, né? E aí, como feito para os nomes, eu vou fazer para a idade, né? Então, %d, %c, idade, tá padrão, qual? E aqui mais um, 248, eu não expliquei ali anteriormente, é o que vai ser impresso aqui no lugar do %c, que é o símbolo lá de grau. Scanf, %d, e aí idades na posição i. Ok? Beleza. A gente começa a preencher o vetor aqui. À medida que for preenchendo o vetor, a gente já pode ir guardando algumas informações. Mostrar quais os nomes e idades informados, a gente vai conseguir após a ler, né, todos os elementos e preencher. Somar as idades, a gente já pode ir guardando. A média a gente vai calcular pela soma, né? Maior e menor idade a gente precisa guardar. Então vamos por a ordem aqui, somar idades. Então a gente pode pegar aqui e declarar uma variável. Soma idades, inicializo com 0. Maior idade, menor idade. Não precisa inicializar agora, eu vou explicar porquê, né? E aqui a gente vai fazendo o seguinte, soma idades, né? Recebe idades na posição i, tá? Maior idade e menor idade. A gente vai fazer o seguinte, se, né, i for igual a 0 ou, né, menor idade menor, ou botar nessa ordem para ficar mais fácil de entender, ou idade na posição de i for menor que menor idade, a gente tem aqui menor idade, agora vai ser idades na posição de i, né? O que é que está sendo feito aí? Se for a primeira vez que o laço estiver sendo executado, ou a idade que for lida agora for menor do que a idade que está guardada na variável menor idade, eu vou atualizar, tá, com a leitura que acabou de ser feita. A mesma lógica eu vou aplicar para maior idade. Se idade na posição de i for maior, né, que maior idade, maior idade recebe idades na posição de i. Então, dando andamento, a gente já guardou a soma, maior e menor idade, pronto, o que a gente precisa guardar até então é isso, né? Então, mostrar quais os nomes e idades informados. A gente não precisa mais guardar nenhuma informação aqui dentro da estrutura de repetição de leitura. Então, aqui na ordem, né, mostrar quais os nomes e idades informados. Aqui é a letra B, né? Botar aqui letra B.
Então vou fazer um laço, iterando I igual a 0, até I menor que max, I mais, e aí eu vou dando printf aqui no nome e na idade que for, nos nomes e nas idades que forem informados, né? Então aqui vai ser S e aqui %D anos, né? Barra N. Na verdade eu vou dispensar o uso aqui dessas chaves, já que eu tenho apenas uma linha de instrução, né? Então vou saltar aqui depois, printf, duas linhas. Agora vamos para a letra C, né? Letra C, somar as idades, a gente já somou, então eu posso imprimir a soma das idades, printf, a soma das idades é %D barra N, soma idades. Aqui, pessoal, ficou faltando, né? A gente colocar nomes na posição de I e idades na posição de I, tá? Então, dando continuidade, a letra D, vou dar 2 espaços aqui, tirar um para ficar padrão. A letra D é a média, né? Então, printf, a média entre as idades foi de, eu vou botar aqui por cento, ponto 2f, anos. E aí a gente pode calcular a média aqui através da soma da idade dividido por max, né? Então eu posso pegar aqui, dizer que soma idades dividido por max. Isso eu poderia guardar aqui numa média, né? Poderia ser média também, média idades. E aí eu calcular aqui média idades, recebe isso aqui, tá? Desnecessário, mas para ficar mais organizado pode-se fazer assim, né? Média idades. Então voltando aqui, ponto e vírgula, letra E. Então a letra E, o que é a letra E? Pede maior e menor idade. A gente guardou isso aqui, né? Então a menor idade é %D, a maior idade é %D barra N barra N, menor idade, maior idade. Ok. Agora a letra F, né? Letra F, o que é que a gente tem aqui? Mostrar na ordem inversa, né? Então a gente tem aqui já, né? Mas eu vou escrever aqui para ficar mais fácil de entender. E começando, né, em max menos 1, né? Então se eu tenho 5 elementos, por exemplo, o meu último elemento não é 5, né? O índice do meu último elemento é o 4, por isso que a gente vai iniciar aqui em max menos 1. Então até I maior ou igual a 0, que é o primeiro elemento, eu quero que I vá decrementando, né? E à medida que for sendo decrementado, ele vai apresentando aqui a mensagem, né? %S, %D, anos, 1/n só, após o laço eu salto outra linha, /n, ok. F letra G,
Vamos lá. Mostrar os nomes das posições pares, né? As posições pares. Considerar a primeira posição par, né? Índice 0, índice 2 e assim sucessivamente. Então, eu posso fazer da seguinte maneira aqui, meu laço. E começando em 0, né? E menor que max e mais. E aí eu dou um printf, né? Onde eu imprimo aqui, né? A mesma coisa, né? Ele pede os nomes das posições, então é só %s barra n nomes e, né? Só ficou faltando aqui, né? No laço nomes e idades, assim como aqui em cima foi definido, né? Então imprimo nomes, as posições pares. Ele só quer das posições pares, e aí eu tenho algumas alternativas para se fazer isso, tá? Eu poderia checar aqui, né? Se o resto da divisão de I por 2 for 0, né? Essa é uma alternativa de fazer, né? Daria certo. A outra alternativa de fazer seria a gente incrementando aqui 2, né? Em cada iteração, já que a gente começaria em 0, considerando o 0 par, né? O próximo ímpar, depois par, ímpar, par e ímpar, par e ímpar, então sempre alternado, né? Então a cada 2 a gente tem um número par. Então eu poderia simplesmente aí, né, ir somando 2 e dispensar o teste, né? Seria suficiente, tá? A gente pode deixar assim. A outra questão é os que têm idades entre 10 e 40 anos, né? Então, considerando os 10 e os 40. Então, a gente tem aqui outro laço, começando em 0 e menor que max e mais, tá? Printf, né? Vou imprimir aí os nomes, né? E as idades desses que possuem aí entre 10 e 40 anos. Então aqui a gente precisa de uma condição, né, de checar se idades na posição de I maior ou igual a 10 e idades na posição de I menor ou igual a 40. Se atender a essa condição, a gente vai imprimir o nome e a idade, tá? A gente vai imprimir o nome e a idade. Nome, a posição I, idade, a posição I. Ok, a letra H. Letra I, pedir uma posição e mostrar o nome, né? Então, a gente vai solicitar aqui que o usuário informe, né? Informe uma posição. Informe uma posição. Scanf. A gente vai ler posição. Essa variável ainda não existe, a gente precisa declarar, né? Posso checar aqui essa posição, né? Posição maior ou igual a 0 e posição menor ou igual a max menos 1, né? Então a gente tem que ter uma posição aí entre 0
e max menos 1, que são os índices que a gente possui no vetor, né, o tamanho do meu vetor. Então não posso informar uma posição que esteja fora, né, dessa faixa. E aí seria uma posição inválida. Então se a posição foi informada de forma correta, eu vou imprimir aqui, né, como de costume, né, o mesmo formato para o nome e para a idade. Aqui de nomes na posição e idades na posição. Ok? Caso não atenda, né, o range, a faixa, né, do meu vetor, posso imprimir uma mensagem, né? A posição informada é inválida. Inválida. Posso botar inclusive que tem que ser de 0 a %d. Então, barra n aqui. Aqui de 0 a max menos 1, né? Então essa é a mensagem bonitinha informando aí qual seria. Então a letra J, né, acho que é a nossa última, pedir o nome e mostrar a posição, né? Essa é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Aproveitar para declarar as variáveis que estão faltando aqui, né? Como posição, e aí nome também, né? Então nome de tamanho 30, que é o nome que eu vou ler aqui, tá? Para dizer em que posição está. Então, printf informe um nome, leio o nome, tá? %s nome. E aí eu vou iterar meu vetor de nomes à procura desse nome no meu vetor, né? Então, ir começando em 0 até i menor, né, que max i mais mais. Para tanto, né, eu preciso checar, né, fazer uma comparação aqui. Então, a maneira mais intuitiva de fazer seria assim, né? Então, se nomes na posição de i for igual ao nome que eu digitei, né? O que é que eu faço? Eu imprimo, né? Eu imprimo esse nome. Eu imprimo a posição, né? Posição desse nome. Posição, %d, barra n, e aqui é i, né? Posição i. Ok. Beleza. Acontece que essa comparação aqui ela não é possível ser feita. A gente não pode comparar um vetor com o outro assim, utilizando nosso operador aqui de igualdade. A gente não consegue fazer isso. Para a gente comparar dois vetores de string, a gente precisa usar uma função, né, chamada strcomp, CMP, que é de compare, né, comparando esses dois caras, né? Então recebo dois parâmetros, então strcomp, né, comparando esse primeiro parâmetro com esse segundo parâmetro, e se o resultado da função for 0, eles são iguais, tá? A função retorna outros valores, mas por hora o que interessa para a gente é se for 0, tá? Então se o retorno da função for 0, eles são iguais. Aí eu coloco, né, a posição. Aqui, tá? Aqui a gente mata a questão J, né, a letra J da questão,
e de quebra a questão também, né? Então a gente tem aqui a letra I e a letra J. Então vamos salvar, né? Meio que a gente terminou aqui. Então vamos lá, né? Aqui está nosso código, ficou um pouquinho extenso, mas não é nada complexo, né? A gente foi fazendo por partes, construindo parte a parte. Então vamos lá. Vou compilar aqui o código, né? Faltou aqui, pessoal, a gente importar a biblioteca, tá? A gente precisa importar a biblioteca que contém a função, né? É a biblioteca string. Então, feito isso, a gente compila, né? Olha que compilou. Então, vamos lá, Maria 34, Pedro 22, José 6 anos, Clara 56, Teresa 40. A gente tem um laço aqui, né, que se repete. Então vamos ver aqui onde foi. Vamos vir aqui onde imprime o nome, onde imprime o nome. Pode ter errado aqui. Letra G. E for menor que max. A gente imprime o nome aqui. Só pegar nome. E aqui, pessoal, detalhe. Essa soma, ela não está sendo auto-atribuída, tá? Então, o erro está aqui, né? O certo é a gente fazer assim, ó, tá? Então, o erro está sendo aqui. O valor de I não está sendo modificado, né? Então, ele precisa ser modificado. A gente pode fazer assim, né? Ou assim, né? I mais 2. Como a gente pode usar esse outro operador aqui de incremento? A gente usa assim. Então, vamos lá novamente. O primeiro nome, Maria 45, Pedro 26, José 6 anos, Clara 49, Teresa 40, né? Então, a soma das idades é 166, a média entre as idades não apareceu aqui, né? Então, foi algum erro na conta lá, a gente vai checar. A menor idade é 6, a maior idade é 49, né? Então, foi isso mesmo que a gente viu, né? Então, 45, né? 26, 6, 49, 40. Aqui é a ordem inversa, né? Aqueles que estão entre 10 e 40 anos de idade é Maria, José e Teresa, né? Que estão nas posições pares, né? Na 2 e na 4, é justamente essa, né? Então, 0, 1, 2, 0, né? Que é o primeiro, Pedro. 2, que é Teresa, né? Só pegar aqui. Esse aqui, antes de formar, vamos aqui. Na verdade, né, os que estão nas posições pares primeiro e depois os que possuem idade entre 10 e 40, que é justamente o de 26, né, e o de 40 anos de idade, Pedro e Teresa.
Esses são das posições pares: 0, Maria, José na posição 2 e Teresa na posição 4, né? Última posição. Se eu informar uma posição aqui, vamos informar a posição 3, né? Clara, 49 anos, penúltima, né, posição. Se eu informar um nome aqui, que não apareceu aqui ainda, vamos informar aqui, já apareceram todos, né? Vamos botar aqui Pedro, né? Pedro está na posição 1, né? Pedro está na posição 1, que foi o segundo que foi informado. Então aqui a gente só tem faltando mesmo corrigir a média entre as idades, né? Foi algum erro aqui na conta. Vamos lá, a média aqui entre as idades, soma idades, acho que ficou aqui, ó, inteiro, tá? Só trocar aqui a float, média, idades, já resolve, tá? Então, compilando aqui novamente, só para a gente testar: T4, B 55, C 3, D 24, E 15, né? Tá aqui, ó, a média entre as idades, 26,20 anos. A gente pode inclusive arredondar aqui, né? Considerar, né, apenas o valor inteiro. Aí no caso a gente poderia usar lá a nossa média como inteiro. Poderia usar dessa forma, né? Então seria mais adequado mesmo, né, a gente usar como inteiro. Que a gente apaga, não precisa fazer esse cast aqui de dado e a gente considera apenas a parte inteira das idades como média, né? Ok? Aqui na impressão, na verdade, a gente pode trocar, né? %D, já que idade é inteiro. Ok, pessoal? Então, a gente tem outras questões aqui, né? Vocês podem dar continuidade e resolver, tá? O assunto possui uma lista de exercícios, né, para serem feitos, né? Vai ser disponibilizado juntamente com o material. Pode ser acessado tanto na ferramenta, tá, à distância, como no meu site glessalbuquerque.com. Ok? Por hoje a gente fica por aqui. Forte abraço e obrigado.